Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando-se a cada dia da nossa vida iluminar-se pela Palavra de Deus, que conduz, que ilumina, que direciona os nossos passos. Por isso nos colocamos na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, pedindo que Ele venha em nosso socorro, que Ele venha em nosso auxílio e nos ensine e nos ajude a viver a cada dia a Sua palavra. Senhor, nos alimente por ela. Senhor, nos alimente pela Tua palavra, para que ela direcione os nossos passos, para que ela ilumine o nosso coração, para que ela nos dê a cada dia o sabor de viver. Dai-nos Tua bênção, Senhor. Dai-nos Tua graça, Senhor. Dai-nos Tua proteção, Senhor, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos abrir então a Palavra de Deus, porque é dela que nós vivemos e nos alimentamos, e é ela que direciona a nossa vida. Vamos abrir então Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Então, Lucas, capítulo 11, os versículos de 14 a 23. Assim diz o texto sagrado. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem, então, vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. A riqueza que é a palavra de Deus nos põe agora em confronto com cada aspecto que esse texto traz para nós. Primeiro, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. E aquelas multidões ficaram admiradas. Quando a gente está vivendo uma vida que nos põe para baixo, deprimente, a gente perde o senso do falar, a vontade de falar, e nos silenciamos de uma forma arrasadora muitas vezes. Não é só porque perdemos o dom de falar, a habilidade do falar, mas é que a gente não é mais capaz de dizer o que precisa ser dito. Nós ficamos realmente mudos. Primeiro, falar vem da capacidade de escutar. Quando eu já não escuto bem,
É que eu não falo da pessoa que está ficando idosa e ela começa a ter dificuldade de escutar, não. As pessoas jovens estão tão facilmente hoje perdendo o dom da escuta. O dom da escuta é a capacidade de escutar o outro, a alma do outro, o coração do outro. O dom da escuta é o dom de escutar a Deus, de ouvir a Deus. E emudecemos diante das realidades. Tem espírito que vem para agitar a pessoa. Boa parte, dos demônios que Jesus expulsou, as pessoas ficavam agitadas. Ficavam com aquele espírito totalmente, mesmo de agitação. Do outro lado, é o espírito que deixa a pessoa toda recolhida. Aqui não é o recolher do silêncio, da meditação. Não, mas aqui é o mudo de não se comunicar, de não se expressar, de não se dizer, de não falar. Veja que esse espírito terrível age até dentro das nossas casas. A pessoa não tem mais capacidade de falar uma com a outra, não se comunica mais. Não, é um espírito mudo. O espírito mudo é o espírito que tira a comunicação das relações humanas. Comunicar-se com Deus e comunicarmos-nos uns com os outros. E hoje Jesus está expulsando esse demônio, porque nós precisamos nos comunicar uns com os outros e comunicar com a graça. Mas alguns que viram Jesus fazer esse bem, trazer este homem novamente para que ele pudesse falar, disseram: olha, é pelo príncipe dos demônios que ele está expulsando esses demônios. Primeiro, uma blasfêmia. Mas não é só isso, não. Quiseram tentar Jesus. E quando eu vi aqui a expressão tentar Jesus, versículo 18, versículo 16, para tentar Jesus, me recordei-me de que Jesus no deserto foi tentado pelo demônio, e o demônio que tentava ali Jesus, tentou Jesus convencê-lo a tentar Deus, pedindo que Jesus se jogasse morro abaixo para que os anjos viessem socorrê-lo. E agora estão aqui tentando Jesus para que Jesus dê um sinal do céu. E o sinal que eles querem é sinais estrondosos. Jesus acabou de curar um homem, acabou de expulsar o demônio que estava ali, tirando daquele homem o dom da vida, o dom da comunicação. Que sinal é que nós podemos querer de Deus mais? Ou seja, é um perigo terrível, esse perigo de tentar Deus, invocar Deus em vão e não prestar atenção ou não assumir aquilo que Deus já faz e realiza no meio de nós. Foi dessa forma que tentaram Jesus, pedindo a ele um sinal do céu. Mas Jesus disse: olha, todo reino dividido internamente será destruído. Cairá e não ficará uma casa sobre a outra, não ficará uma construção sobre a outra. Na verdade, a sentença, ou o princípio do versículo 17 é justamente este: reino dividido, casa dividida, família dividida, pessoas que se dividem umas contra as outras. Você sabe tudo que a divisão provoca, causa em nosso meio. Uma igreja dividida é terrível. E não entenda dividir com pensamentos diferentes, concepções diferentes. Não é essa divisão que fala. Essa divisão, ou melhor, essa concepção, essas diferenças, elas são sadias, elas são importantes, elas são enriquecedoras. A divisão que a palavra fala e se refere é quando as pessoas se colocam umas contra as outras. É quando se divide o que Deus fez um só. O reino dele não é um reino dividido, é o reino que é de Deus, não é de mais ninguém. Quem divide é aquele que separa, aquele que sai. Mas o reino continua único. Então o demônio é que quis dividir o reino de Deus. E Deus não divide o que é dele, porque o dele é para todos. Então o demônio, o que divide é aquele que sai para causar a confusão, ou permanece porque quer confundir, porque quer criar desabores, porque quer colocar as pessoas umas contra as outras. Ora, Satanás
ele está dividido, como é que ele poderá manter o seu reino? Como é que Jesus vai expulsar Satanás? Como é que o mal vai expulsar o mal? Não, de forma nenhuma. Se Jesus faz o bem, ele faz pelo dedo de Deus, com a graça de Deus. É isso que ele nos diz no versículo 20. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. A graça dele é operada pelo poder de Deus e jamais pelo poder do mal. O bem só pode ser operado pela força do bem. Óbvio que muitas vezes nós fazemos o bem, e o bem é bem, mas fazemos o mal em outras situações. Aquele mal que eu fiz é um mal, ainda que seja uma pessoa do bem, mas eu me deixei contaminar pelo mal e me deixei levar-me pelo mal. Jesus era somente do bem, e só o bem que ele sabia fazer. Nós, além de nos dividirmos uns contra os outros, nós também nos dividimos, porque ora ouvimos a Deus, ora ouvimos o maligno. Ora fazemos a vontade de Deus e ora deixamos o mal ter força dentro de nós. Se uma casa dividida não subsiste, imagine uma pessoa dividida. E a divisão aqui é entre o bem e o mal. Não pode haver divisão entre o bem e o mal dentro de nós, só pode haver uma escolha, é fazer o bem. Quem é do bem, quem é do reino de Deus, só pode escolher Deus. Eu não posso escolher amar e odiar. Eu não posso escolher construir e destruir a vida de outros. Eu não posso escolher semear a palavra de Deus e semear as sementes do maligno. Então, a palavra não se refere não só às divisões que externamente possamos viver, mas às próprias divisões que nascem dentro de nós. Quem é do bem e do reino precisa viver o bem e o reino. Ainda que as más inclinações estejam em nós, com aquilo que é herança do pecado original, é preciso combater as más inclinações, porque o bem está em nós e nos inclina para praticar o bem. Eu preciso, com a graça de Deus, não me deixar levar pelas forças do mal, para não ser um homem dividido e querer praticar o mal. Ora, tem hora que eu quero amar demais alguém, quero demais viver o amor evangélico, amai-vos uns aos outros. Mas quando os meus pensamentos, meus sentimentos, sobretudo meus sentimentos, se confundem com a sedução do mal, eu começo a desejar mal a alguém, querer mal a alguém. Que homem infeliz que sou quando me deixo dividir e me deixo levar pela força do mal. Que a graça de Deus nos preserve do maligno. Muito bem, vamos chamar o Padre Xavier para que seja conosco também meditando a Palavra de Deus. O tema de hoje é a questão do reino unido ou dividido. Jesus faz questão de lembrar que nem mesmo o inferno, o mesmo Belzebu, como é lembrado aqui, essa palavra Belzebu quer dizer o senhor das moscas, né? É uma forma pejorativa propriamente de lembrar Baal, que era uma divindade lá do Antigo Testamento, para dizer, é senhor sim, mas é senhor das moscas, né? Mesmo aquele que é Belzebu, se estiver dividido, ele também perece, o seu reino também cai. E aqui a necessidade da unidade que Jesus vai fazer questão de colocar. Por isso vai dizer, quem não está comigo é contra mim. Isso é muito interessante de ser recordado, porque a unidade ela é sempre um desejo do mundo inteiro. Todos querem unidade, porque unidade é sempre sinônimo de paz também. Mas o que acontece é que, infelizmente, nem sempre se encontra unidade e paz. E aqui Jesus faz questão de dizer, são os conflitos internos, os pequenos conflitos que geram as grandes guerras e que fadam todo mundo a, no final das contas, ser destruído. Aqui é algo importante de ser colocado, é não considerar os outros diretamente como nossos adversários e nossos inimigos. Os problemas das opiniões, especialmente no nosso tempo, que geram tanta divisão, às vezes deveria ficar uma divisão no campo das ideias, mas não no campo prático.
Quase sempre quando alguém discorda de alguém é interpretado como sendo adversário, sendo inimigo, sendo concorrente. E Jesus está dizendo que não é assim. Primeiro é importante reconhecer que as coisas que nos unem precisam ser mais fortes do que aquelas que nos separam. Como nós vemos, por exemplo, um ímã que gruda no metal e que não desgruda ali, né? É esse que é o verdadeiro vínculo do amor. As outras coisas precisam ser trabalhadas com um pouco mais de calma. E é por isso que o próprio Jesus, no meio dos fariseus, vai saber separar as coisas que são tensas daquelas que são fundamentais. As fundamentais não tem jeito, precisam ser resolvidas. As outras a gente faz do jeito que é possível. Existe uma frase que, embora não seja de Santo Agostinho, é atribuído a ele, que talvez seja capaz de dar um exemplo muito claro sobre isso. Que é de dizer, nas coisas onde nós temos muitas possibilidades, que seja dado então a liberdade, né? Começa dizendo assim, aquilo que é único, a verdade. Naquilo que é possível várias opiniões, que seja dado de verdade a liberdade a cada um. Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Obrigado pela Tua palavra, que vem em nosso auxílio, que vem em nosso socorro. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos cura do mal. Olha o nosso coração dividido, Senhor. Olha o nosso coração que deixou a semente do mal, o joio maligno muitas vezes entrar nele. Sara o nosso coração, cura o nosso coração, expulsa, Senhor, o mal e o maligno de dentro da nossa alma. Não nos deixeis dividido não, Senhor. Nós temos uma única opção, é a opção pelo Teu reino, é a opção pela Tua graça. Cura a nossa divisão interior, para que não possamos ser causa de divisão em nossa casa, em nossa família, na Tua igreja e no mundo em que estamos. Que o mal seja mal e que expulsemos o mal da nossa vida, mas que possamos nos converter a cada dia para viver o bem e praticar a Tua palavra. Que a Tua graça esteja sobre nós, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você, Deus nos dê e dê a cada um de nós a graça de colocarmos em prática a Sua palavra. Eu te espero então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.